Olá, bom dia. Vamos começar a revisão aos principais índices americanos pela Amazon. A Amazon não tem nada a ver com os índices, mas acaba por nos trazer uma boa história de como os mercados são irracionais quando querem. É uma história muito recente e por isso opto por trazê-la, apesar de poder utilizar milhares delas, milhares diferentes, porque os mercados, passados 500, 600 anos de começarem a entrar em voga, continuam a ser completamente psicológicos e completamente irracionais. Repare-se que a Amazon, já muito depois de toda a gente dizer que era uma ação lixo e que não valia muito mais do que se calhar quando estávamos aqui em 2008, 2009, não poderia voltar a máximos. Repare-se, ela continuou a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, mesmo já depois de toda a gente dizer que ela não podia subir mais, ela ainda subiu quase mais 350%. E de cada vez que ela abria, fazia novos máximos e continuava sempre a subir, até que chegou ao dia em que ela fez um Head and Shoulders Top e começou a descer. E neste momento nós temos já a Amazon em fase descendente, depois de um sinal técnico bastante claro. Esta questão é fundamental quando negociamos neste momento os índices americanos. Os índices americanos estão a continuar a subir, a subir, a subir, a subir, apesar do que toda a gente diz relativamente à sua subvalorização. Subvalorização é uma cascata, não podemos impedi-lo, é um comboio em andamento, estão completamente desgovernados, tenho vindo a dizê-lo há semanas, não vale a pena meter-nos à frente dos índices americanos neste momento. Vai haver uma altura em que eles vão dar uma oportunidade de short excelente, tenho a certeza absoluta, mas mais vale perdermos o arranque do que estarmos a ser constantemente massacrados pela subida destes índices. Eu sei que é um bocado de demagogia e que custa, e que é um bocado irracional continuar a ver os índices subir, mas de facto não vale a pena estarmos a prever cenários. Esta semana falou-se muito sobre uma potencial wedge, uma rising wedge, que poderia ser quebrada em baixa e que poderia dar origem aqui a uma reação descendente, sobretudo do S&P 500, mas o que é facto é que, antes de mais, sabemos que tecnicamente é necessário termos uma quebra em baixa de um padrão, neste caso um padrão de inversão ascendente, para que ele se ative. Não é boa prática, como sabem, nós estarmos a tentar antever cenários antes deles sequer fazerem o sentido do ponto de vista teórico. Neste caso em concreto, é verdade, poderia ter havido aqui uma reação à parte superior da potencial wedge, mas como veem, ela está desde já inativa e por isso nem vale a pena pensar mais nela. Já ultrapassamos em alta a sua base, a sua linha de base ascendente, por isso não vale a pena pensarmos mais sequer nesse cenário. Foi um cenário teórico que durou alguns dias, uma possibilidade, mas neste momento nós continuamos com o S&P 500 em máximos, sem qualquer vontade aparente de cair. Há de cair, certamente, mas quando cair ele vai avisar-nos, por isso não vale a pena termos pressa. Bem, indo agora mais ao que interessa, no que diz respeito ao médio e longo prazo, continuamos sem qualquer sinal evidente de inversão de tendência, apesar de o índice nos parecer já muito esticado, e no curto prazo também não. Vamos ver aqui no gráfico horário, se enquanto nós não tivermos aqui pelo menos um padrãozinho de inversão, já não peço mais, um padrãozinho de inversão no gráfico horário, não vale a pena estarmos a shortar o índice. Eu sou sincero, também tenho vontade de o fazer, mas não vou fazê-lo enquanto isto não me parecer tecnicamente lógico. Vamos ver aqui, neste momento, no gráfico horário, uma linha de suporte que é a nossa grande referência para o curto prazo. Se esta for quebrada em baixo, ok, excelente. Temos aqui uma apiculação, pode inclusive ser um sinal de fraqueza, apesar de à primeira vista nos parecer um sinal de força. A verdade é que quando temos um movimento muito rápido, depois de um ciclo ascendente muito longo, muitas vezes esse movimento rápido é a terminação do movimento longo. Estou com isto a dizer, poderá acontecer, até que haja uma ativação, seja do que for, possa vir aqui a surgir. Reparem, podemos ter agora aqui uma consolidação de continuação do movimento ascendente, podemos ter uma quebra em baixa deste movimento em forma de fundo de topo em V. E sim, teríamos um sinal. Para já, a verdade é que não temos nenhum sinal concreto, por isso vamos chutar para a frente a possibilidade de shortarmos o S&P 500 e eu só me arrependo, sinceramente, de ter sido demasiado precipitado na venda da minha posição e de a ter vendido aqui pela zona dos 2030 pontos. Podia continuar com ela, o S&P, como vê, tem feito uma tendência linear ascendente perfeita e por isso, para já,
não há qualquer sinal de fraqueza no curto prazo. Vou deixar então a indicação de médio e longo prazo ascendente, a de curto prazo ascendente, com uma potencial lateralização, a tal lateralização ascendente de que eu tenho vindo a falar. Mais cedo ou mais tarde podemos ter aqui a repetição deste padrão, fundo em V, para depois continuarmos eventualmente o movimento, ou então, a partir do momento que este possa vir a ser quebrado, termos uma inativação deste padrão. Para já, repare-se, tivemos mais uma vez aqui, vou sinalizá-lo no gráfico, mais uma vez mais, tivemos aqui um movimento em V seguido de recuperação ascendente. Vai haver mais cedo ou mais tarde esta tal lateralização que é característica e depois podemos ter uma continuação do movimento ou então uma quebra. Para já então, tudo igual no S&P 500, infelizmente ou felizmente para quem está longo, ainda não há qualquer motivo para alterar o meu sentimento. Passando ao Nasdaq, uma vez mais um cenário de bastante força potencial. Temos aqui uma vela, que é uma vela bastante negativa, já vamos vê-lo no gráfico horário, mas é uma vela que pode estar associada à inversão de tendência, apesar de, como veem, estamos em máximos, por isso no que diz respeito ao médio e longo prazo não há nada a dizer, não há ponta por onde se pega. Já no que diz respeito ao curto prazo então, e olhando aqui para o gráfico horário, temos aqui o tal movimento de que eu falava há bocado. Quando temos um movimento rápido ascendente e rápido descendente, normalmente isso é característico de uma inversão de tendência. Só que para isso acontecer temos de ter uma ativação no padrão. Repare-se, temos aqui, recordo, um duplo fundo no Nasdaq, o duplo fundo tem vindo a marcar uma progressão espetacular e neste momento, para que este eventual padrão de inversão de tendência se ativasse, teríamos de ter pelo menos aqui no curto prazo uma quebra em baixa desta zona de referência, aqui da resistência a rondar, do suporte a rondar os 4.240 pontos. Bem, não está fácil de acertar, mas de qualquer forma dá para ver. Temos aqui uma marcação em termos de apiculação do fundo a ser ativado nesta zona, marcaria a ativação de um topo em V e poderia levar pelo menos até à quebra em baixa deste ponto. A quebra em baixa deste ponto, como veem, foi aqui a base da forte consolidação que acabou por surgir, seria certamente um tiro de partida short bastante interessante. Vamos ver o que é que acontece. Volto a dizer, não shortem por favor o Nasdaq ou o S&P 500, até mesmo shortá-lo se ele ativar um padrão de inversão é perigoso, porque são índices com uma força ascendente brutal e podemos ter uma reação descendente mais pálida do que aquela que seria a partida de esperar, mas ainda assim podemos perfeitamente, repare-se, temos aqui um movimento ascendente superior e podemos ter depois, por exemplo, uma nova reação aos 4.240 pontos e aí sim termos um movimento de topo fantástico do ponto de vista técnico, marcar uma inversão de tendência mais duradoura. Vamos ver o que é que acontece. Para já, em primeiro lugar, será fundamental para os curtos que se quebrem em baixo este suporte e depois será absolutamente fundamental que se quebre este e aí sim podemos ter o cenário armado. Para já, então, para os longos, é ir vigiando. Não há sinais técnicos para já. Se eu estivesse longo no Nasdaq, deixava talvez o meu stop aqui abaixo dos 4.200 pontos e deixaria progredir o padrão. Se nós tivermos, por exemplo, a quebra em alta desta resistência, aí temos caminho aberto para máximos e não há nada a fazer. Só mesmo para terminar os índices americanos, vou fazer aqui duas abordagens rápidas, ainda não em forma de acompanhamento, ao Dow Jones e ao Russell, por motivos diferentes. O Dow Jones apresenta uma facilidade de negociação de curto prazo muito interessante. Em termos de médio e longo prazo, no gráfico diário, reparem que há um padrão muito semelhante com o S&P 500. Em termos de curto prazo, tem uma linearidade de negociação muito interessante e por isso eu também tenho vindo a estar muito atento a ele, porque de facto a sua linearidade, tanto a subir como a descer, é muito importante para quem quer negociar curto prazo e por isso pode ser também um bom índice a acompanhar. Repare-se, começou aqui o seu movimento com duplo fundo perfeito e acaba por ter aqui muito menos oscilações técnicas do que o S&P. Em termos práticos eu não gosto muito do Dow Jones por vários motivos, entre os quais a sua constituição em termos pontuais e a sua ponderação em termos pontuais, mas de facto tem aqui alguns aspectos interessantes do ponto de vista técnico, por isso vale a pena estar a acompanhar este índice e por isso vamos também dar-lhe uma vista de olhos. Talvez eu na próxima semana os comece a acompanhar de forma mais profunda. Já o Russell tem aqui, enquanto que o Dow Jones é mais interessante no curto prazo, o Russell é mais interessante no ponto de vista de médio e longo prazo. Recordo que este é o índice das 2.000
pequenas e médias empresas dos Estados Unidos. Por isso, tecnicamente e em termos históricos, faz uma inversão de tendência mais rapidamente do que o S&P. É por isso, geralmente, um bom predictor do comportamento dos principais índices, porque, como sabem, as empresas mais pequenas normalmente têm sinais de inversão mais rápidos. O Russell tem aqui um padrão bastante interessante, porque neste momento estamos à beira de máximo já desde o início de 2014, mas a verdade é que continuamos sem ter a progressão ascendente que existe no S&P, no Nasdaq e mesmo no Dow Jones. Por isso, tem vindo a ser importante e interessante fazer aqui um acompanhamento técnico ao Russell para verificarmos o seu comportamento numa ótica de médio e longo prazo, porque se nós não tivermos aqui rapidamente a quebra em alta deste topo, podemos perfeitamente vir aqui a ter uma inversão de tendência no Russell, que já começa a aparecer, a surgir com alguns sinais, e se de facto tivermos a quebra em baixa desta zona de resistência, de suporte, podemos ter rapidamente aqui o Russell em maus lençóis, e isso seria excelente para os curtos, porque sinalizaria uma inversão de tendência. Já no que diz respeito ao curto prazo, reparem, já agora aqui esta zona de suporte nos 1044 pontos será decisiva numa ótica de longo prazo. Se houver aqui uma inversão de tendência, podemos perfeitamente ter a definitiva entrada em bear market do Russell. No que diz respeito ao curto prazo, é bastante mais difícil de negociar porque tem menos volume e por isso acaba por ter aqui uma negociação um pouco mais atribulada. Repare-se, não é possível ver com linearidade padrões de inversão e há muito menos respeito pelos sinais técnicos. É característico de um índice com menos liquidez, com maior volatilidade, por isso, no que diz respeito ao curto prazo, não tenho muito interesse em negociá-lo. Já no que diz respeito ao médio e longo prazo, aí sim poderá ser interessante, nem que seja em forma de hedging ao S&P. Podemos estar, por exemplo, curtos no Russell e longos no S&P e, de facto, termos aqui um aproveitamento. Se o S&P começar a cair, o Russell deve cair um pouco mais. Poderá ser uma estratégia de hedging interessante, sobretudo para aqueles que têm posições longas de mais longo prazo no mercado americano. Bem, por esta semana é então tudo. Muito obrigado a todos pela atenção e passem um bom fim de semana e tenham cuidado com as posições curtas.